Fala galera, amanhã é dia de regata e hoje, já que as coisas estão mais ou menos arrumadas aqui no Borrachudo, vamos dar um passeio no pier e ver os minis que estão por aí. Vamos começar com o mais antiguinho, o bom e velho Borrachudo, que é um projeto Finot, começou a ser construído no ano 2002 na França e dominou a classe ali no começo dos anos 2000 até 2010. Era o barco mais popular e o que ganhava mais regata. O nome é Pogo 2, do estaleiro Pogo Structures, na França. E é um show de barquinho com essa proa convencional ainda. A proa mudou muito na classe mini nos últimos tempos. E é um barco que vai muito bem assim ainda de contravento e popa de vento fraco comparado com os outros minis. E bom, todo mundo chama de o tratorzinho da classe mini. O barco é muito forte, resistente, aguenta muita coisa. E eu já peguei tronco de madeira andando a 7 nós de balão com ele e nem riscou o casco. Show de bola. É o barco mais confiável assim, em matéria de reputação aqui na classe até hoje. Tem outro dos barcos vintage, que é um Nacira, projeto do escritório Nacira, estaleiro Nacira. E é um barco um pouquinho mais novo que o Pogo 2, mas não tão novo quanto o Pogo 3 e os demais. Um barco, temos um no Brasil, que é o Dead-O. Um barco bem potente, bem rápido, leve. Já com algumas coisas interessantes de design, como a cruzeta boomerang ali. E enfim, é um barco bastante difícil de segurar para o Pogo 2, mas ao mesmo tempo ele não é tão complicado quanto o Pogo 3, um barco dos mais novos. Tem as mesmas características de que ganha deles no contravento e no popa mais raso. Esse daqui é um projeto lombar, construção espanhola, chamado Argo. Tem 10 barcos desses construídos. Também é um barco ali entre o Nacira, o Pogo 2 e os Pogo 3. Muito legal. A skipper é a Groina ali, irlandesa. Hey Groina! Just showing the boats around for the people. Um barco bastante legal, com um cockpit grande. Bastante vela. Uma proa ainda afilada, mas já mais volumosa do que as proas do Pogo 2 e Nacira. Esse barco é para andar bastante também. Daí a gente passa para o irmão mais novo, o Pogo 3, que é um projeto Verdier, também da Pogo Structures, é a evolução do Pogo 2. O barco já tem um volume de proa bem maior, dá para ver aqui. E umas linhas mais retas, mais modernas, bastante mais volume em geral. E é um barco com a mesma qualidade de construção do Pogo 2, talvez um pouco mais leve e com algumas opções diferentes, mas segue sendo um barco com um cockpit grande e de um estaleiro super conceituado e muito bem bom de construção. O barco já ganhou Transat algumas vezes desde que foi construído. Na última Transat ficou em segundo, perdendo só para um Maxi, mas ainda é um barco extremamente competitivo. E em seguida, esse aqui é o barco da moda de hoje em dia aqui na classe mini. É um Maxi 6.50, projeto de Raison, e foi o barco que ganhou a última Transat. Vocês já dá para ver que tem um desenho de casco bem diferente comparado com os barcos convencionais. Quem está por dentro de classe mini já viu isso, claro, mas o nome disso é um casco Skoll, ou um Pro Skoll, essa proa mais arredondada assim. O barco é praticamente uma prancha de windsurf, uma daquelas fórmulas. E o conceito é basicamente o mesmo, é você conseguir planar mais cedo e planar com muito mais estabilidade. É um barco que a navegação dele parece que é muito seca quando você está planando a 15, 16 nós. Ele tem mais potência no vento de través por causa da estabilidade extra que ele ganha com essa proa redonda. E eles não andam assim mal no contravento. Perdem para o Pogo 2, perdem para o Pogo 3 se o vento estiver fraco. Se o vento estiver forte, anda mais ou menos junto, mas sofre um pouco em matéria de pancada e tal, no contravento. Agora,
Com vento folgado de través é impressionante. A diferença deles para o Pogo 2 dá uns 2 nós de velocidade constante. Para o Pogo 3 também é mais rápido que o Pogo 3 nessa condição de través, apesar de perder um pouco no vento mais empopado e no contravento. Uma coisa que eu acho muito interessante desse design é o espaço que você ganha na proa. Não vou entrar no barco do colega aqui, mas já entrei em Maxi e o espaço que ele tem interno é brutal para um 21 pés. Parece mais um 30 e poucos. Então isso é algo que pode ser bem interessante para a área de cruzeiro depois desse desenho. Já que a gente não gosta de pegar contravento mesmo em cruzeiro, e esse espaço extra da proa é espetacular. Aqui mais um Skol Bow, o Proa Skol, né, que é o Vector, o novo concorrente do Maxi. Então esse barco aqui já é um projeto, se não me engano, lombar, e construído na Polônia, com o mesmo conceito do Maxi. É um barco um pouco diferente aqui de casco, mas leva também essa proa de Skol. É um barco que é feito bem para andar meio adernado, apoiado nessa quininha que ele tem aqui, pelo que eu conversei com o pessoal. Também é um barco que tem as mesmas características de ser muito rápido no vento de través, mas sofrer um pouquinho de contravento. E tem dado muito trabalho para os barcos mais antigos, com certeza. Como a situação de Transat é sempre muito través ali, são esses barcos de Pro Skol acabam sendo bem especializados para esse tipo de regata, enquanto que o Pogo 3 é um barco mais polivalente, e o Pogo 2 também mais polivalente, só que um pouquinho ultrapassado já em matéria da condição que a gente pega por aqui. Deixa, galera, olha que legal isso aqui. Isso é um teste de estabilidade de um protótipo, um 684, um pouquinho antigo, que andou fazendo umas modificações. Tinha colocado um foil, não deu certo, tirou e colocou bolina de novo, e agora está refazendo o teste de estabilidade. Ali a quilha basculante do barco toda abaixada, o barco aqui todo de lado, e o pessoal segurando o mastro dele no pier ali. E devem estar, imagino eu, com algum tipo de sensor medindo quanto de força está sendo feito no sentido contrário. Aqui do lado do Maxi a gente tem esse protótipo da DMG Mori, que é uma equipe japonesa. O skipper também é japonês, mas se chama Fernando. e bom, esse é o barco dele. É um Prono Devi Raison também. Então um casco muito similar ao do Maxi. Você vê que os dois barcos são muito iguaizinhos. Só que esse é um protótipo, então inteiro de fibra de carbono, gurupeso imenso de fibra de carbono ali, um mastro também de carbono, maior do que os dos barcos de série, mas as características de casco são similares. Ah, claro, também quilha basculante e duas bolinas de deriva que você pode ver ali, né? Monstrinho. Falando em protótipo, esse daqui é a nave espacial da frota. Esse é o 1067, se chama Bill ou Nicomatic, que é o patrocinador. E é um projeto novíssimo do Manuar. O barco tem um casco também bem radical de Proa Skol, um jangadão mesmo, e tem um desenho de casco um bocado diferente dos Maxis aqui embaixo, que você vê que ele tem uma entradinha no casco, digamos assim, provavelmente para deixar um pouco menos de arrasto quando ele está em planeio. Mastro asa rotativo, tudo em carbono, claro. Tem uma coisa bem interessante de design dele, ele tem uma retranca que é curvada, como desse jeito assim, e só de um lado. É como se fosse uma retranca de windsurf cortada pela metade. E a vela dele desce até aqui para encostar mesmo no casaril. Parece algo saído de America's Cup, esse esquema de retranca e vela, para aproveitar o efeito do convés sob a vela segurando o ar ali. Já está com foils nos lemes e o barco já está andando um absurdo. Ganhou de Imoca 60 na última regata, um Imoca mais antigo. E deu quase 24 horas de vantagem em cima dos outros protótipos da frota. E pico de 20 nós de velocidade para um 21 pés é uma coisa insana. E isso porque ainda não colocaram os hidrofólios que vão no barco depois. Então esse barco é para levar foil, mas não estão prontos ainda, então eles estão competindo e fazendo milha com ele desse jeito mesmo. Baita nave.
E esse aqui, mais um outro protótipo de Angel, daqui da base minha de Barcelona, do Felipe, que é um outro desenho ainda, meio intermediário entre os barcos de proa pontuda e os barcos de proa Skoll. Eu já tenho uma proa bem larga, muito volumosa, mas ainda não tanto quanto o Nicomatic e os outros. Um lindo barco também.